E na última aula nós finalizamos com essa parte... Isso, tudo bem, né? Não teve problema nenhum. Falando sobre o reino Monera. O reino Monera, constituído pelas bactérias e cianofícias, bactérias, obviamente, um grupo central, um tópico importante para as questões de vestibular. Já as cianobactérias, cianofícias, ou antigamente chamadas de algas azuis, simplesmente um contexto de classificação. Essas cianofícias serão muito utilizadas lá na ecologia, né, funcionando como fitoplâncton, como produtores do ambiente aquático, alta multiplicação, né, junto com as cianofícias também colocaremos as algas uni- e pluricelulares que estarão classificadas no reino protista. Tudo bem? Lembrando, assim, por alto das características aqui, então, dentro do reino Monera encontraremos só seres unicelulares, eles podem ser tanto autótrofos quanto heterótrofos. No caso aqui, autótrofos podem ser as cianobactérias e também as bactérias quimiosintetizantes, beleza? Que fazem parte desse grupo aqui. E as outras bactérias vão ser classificadas como heterótrofos. Além disso, é um grupo procarionte, o único grupo de ser vivo procarionte. Isso vale a pena nós associarmos às bactérias. E além da presença da parede celular, estrutura de sustentação na célula, só que aqui o detalhe é feita de peptídeo glicano, mureína, um revestimento, uma sustentação que será diferente dos outros seres vivos. Ok? Só ainda detalhando, outra coisa importante é que o DNA, aqui sim, DNA exclusivo, vai ser circular. Ele é todo enovelado, mas quando você abre, ele é totalmente circular. Ok? E ele vai estar lá no citoplasma porque ele não é protegido pelo núcleo. Além disso, algumas outras partes de DNA encontraremos nos plasmídeos. Plasmídio é um DNA circular, periférico, que pode ser trocado, compartilhado entre as bactérias. Ok? Além disso, podem apresentar os pílis ou fímbrias, pode ter cápsula na parte externa da parede celular, e, obviamente, essa célula pode ter estruturas de locomoção, como flagelos, cílios e etc. Legal? Falando especificamente sobre doenças bacterianas, difteria, tétano, coqueluche, essas são doenças bacterianas que nós encontramos vacinas. Veremos que bactérias aqui, quando adquirida a bactéria, o principal medicamento que usamos são antibióticos. Não é? Antibiótico é um tipo de tratamento a posterior, depois que você pegou, é curativo. Beleza? Mas aqui em algumas doenças nós temos uma prevenção. Como evitar antes de se contaminar com a doença. Principalmente na difteria, tétano, coqueluche, também é chamada de tríplice bacteriana, DTP. Ok? É o nome dela. D de difteria, T de tétano e P de coqueluche. Na verdade, o nome da coqueluche, o nome da bactéria chama Bordetella pertussis. E aí que vem o P do pertussis, para o nome dessa vacina tríplice. Outra que tem também vacina é a tuberculose, onde a gente toma BCG, bacilo Gran-Caran, que é o nome do bacilo que foi desenvolvido para a confecção da vacina, ok? Tuberculose, uma doença grave, não é? Já secular, nós temos há muito tempo na população. Temos os anticorpos em uma grande parte da população, então muita gente já entrou em contato, só não manifestou os sintomas da doença.
É também uma doença respiratória, principalmente nas vias respiratórias, mas em casos graves pode atingir também intestino, órgãos reprodutores e generalizar no corpo do indivíduo. Temos também aqui a hanseníase, Mycobacterium leprae, que é o nome da bactéria. A hanseníase ou lepra é uma doença de infecção do sistema circulatório que acaba insensibilizando nossos neurônios sensitivos. Então, você tem uma insensibilidade local, uma dificuldade circulatória, que tem como característica, numa situação grave, a necrose, principalmente das partes periféricas do corpo. Tudo bem? Botulismo. Botulismo, junto com o tétano, tá? São bactérias anaeróbicas, que só se desenvolvem com a ausência de oxigênio. No caso aqui, são anaeróbicas estritas. Se tiver oxigênio, não desenvolve. Ok? O botulismo pode dar a toxina botulínica, é isso que na verdade leva à morte àqueles que se contaminaram com o botulismo. Ok? Mas também podemos fazer o botox em doses mínimas, que pode ser utilizado para fins terapêuticos. Gonorreia e sífilis são DSTs, doenças sexualmente transmissíveis por relação sexual. Também pode passar da parturiente para a progenie, né, a criança que nasce. Então, são doenças que são analisadas no pré-natal, para ter um tratamento prévio e não haver contaminação dos descendentes. Gonorreia é Neisseria gonorreica e sífilis, a bactéria é Treponema pallida. Legal? Vão causar corrimentos, feridas, principalmente na uretra e nos órgãos reprodutores. Leptospirose é uma bactéria que normalmente desenvolve roedores e pode ser eliminada por esses roedores pela urina. Então, nas enchentes, quando a água traz essa urina de roedores dos bueiros, nós podemos entrar em contato com essa bactéria, principalmente, então, associada com ratos. Febre maculosa já está associada com carrapatos. A febre maculosa é transmitida por carrapatos, principalmente de equinos, de cabras, de capivaras, como no nosso caso, certo? Pela picada desse carrapato que é chamado de Amblyomma cangenensis. A bactéria recebe o nome de Rickettsia rickettsii. O vibrião colérico descrevem essa doença como uma das piores diarreias que um indivíduo pode ter. Né? A característica é você ter uma diarreia líquida, parecendo água de arroz. Então, guarda a marca, que é uma característica do cólera, do vibrião colérico. Ok? E também o antraz, que é distribuído pelo ar, virou arma química, não é? Muito utilizado lá no 11 de setembro, comentado, mas que, na verdade, é uma bactéria que hoje encontramos somente em grandes centros tecnológicos, científicos, governamentais. Beleza? Já é raro encontrá-la na natureza. Tudo bem? Lembrando o caso, lembrando a situação, comparar o que é vírus, o que é bactéria. Não confundir doença viral com doença bacteriana. Tudo bem? Beleza? E antibiótico. Amoxicilina, tetraciclina, penicilina. Bacana? É esse o tratamento específico. Já ouviram a história? Foi descoberta através de esporos de fungos. Os fungos que deram origem ao primeiro antibiótico é de um gênero chamado Penicillium. Daí, o antibiótico receber o nome de penicilina. Tudo bem, lindos?
Vamos nós, então. Outro reino para a gente discutir é o reino fungi. Reino fungi, ele é pedido no vestibular, porque para muitos é um grupinho desconhecido. O vestibular gosta de pedir muito de samambaia, gosta de pedir muito de anfíbio, porque eles acreditam que é grupo pouco estudado, grupo negligenciado na hora da apresentação da aula, tá? Então, aqui vamos dar a importância que ele merece. Aqui nos fungos, nos bolores, nos cogumelos, nas leveduras, já vamos ver um upgrade. Aqui já podemos ver indivíduos tanto uni quanto pluricelulares. A vida pluricelular precisou de uma organização, que até então os animais, os seres vivos que falamos, não detinham isso. Ok? Além de uni ou pluricelulares, serão todos heterótrofos. Coloca o asterisco aí, cara. Falando uma vez, falando duas vezes, você pode errar isso no vestibular. O fungo não faz fotossíntese, não tem clorofila. Ele é parado, coitado, porque ele está comendo a coisa morta. Então, se ele depende de uma vida pré-existente, ele é um heterótrofo. Beleza? Compreendido? Como é que o fungo come? Todas as células do corpo dele, né, na verdade não são células, são hifas, ficam esparramadas em cima da coisa morta. E as células produzem enzimas, jogam no substrato, isso é dissolvido e o fungo absorve essa matéria digerida. Tudo bem? Então a gente diz que é uma alimentação por absorção. Legal? Vamos lá, então. São eucariontes, aí uma informação que mudou. Agora, nesse grupo, já vemos a presença do núcleo. O núcleo, gente, é comum a todos que têm. E ele vem para proteger, para isolar o material genético numa unidade, num compartimento próprio. Beleza? Então, acreditamos que quem tem núcleo tem um maior parentesco entre si, porque núcleo provavelmente apareceu uma vez na natureza, e quem tem herdou de um ancestral em comum. Ok? Também tem parede celular, só que aqui, como constituição, veremos a quitina. Quitina, um material seroso, proteico, que também é muito ligado à pergunta de qual outro animal vai ter quitina na constituição. Qual outro ser vivo terá quitina na constituição? Será um animal no grupo dos artrópodes, menina. É essa associação que precisamos na hora, porque talvez dali ele puxe uma outra pergunta. Tudo bem? Para complementação. Justo? Legal? Tudo bem. Entendendo como é que o corpo do fungo é formado. Tá? Fungos, basicamente, se reproduzem por esporos. É esse o foco que nós temos que ter. Então, no fungo, antes de formar o esporo, tem meiose. Isso é feito lá no cogumelo. O cogumelo, na verdade, recebe o nome de corpo de frutificação, certo? Ali as células vão estar prontas para sofrer meiose e formar os esporos. Os esporos, gente, na hora que o cogumelo seca, eles podem, através do vento, entrar em suspensão. E vão ser deslocados através do vento. Eu falo para vocês que no ar que nós respiramos, né, tem esporo de fungo pra caramba. Para dedéu, sabemos que a grande maioria deles não vai causar doença, eles não se instalam no nosso corpo, ok? Mas num ambiente úmido, você pode ver que lá no fundo do armário está o funguinho. Se tem uma infiltração na sua casa, vai dar uma embolorada na parede. São fungos. Ok? Estavam ali, presentes. Deixa a comida fora da geladeira para você ver se não embolora. Deixa a laranjinha cair atrás da geladeira, se não forma aquela casquinha de bolor em volta da laranja. Justo? Então, através desses esporos, o esporo cairá no substrato, numa coisa morta, numa estrutura que ele vai utilizar para se alimentar, e ele vai germinar. Então, esse esporo vai formar a primeira célula.
que, na verdade, aqui nos fungos, damos o nome de hifas. Essas hifas se multiplicam e vão gerar o corpo, a massa do corpo do fungo. Não é isso? É uma estrutura, uma rede ramificada de células que tem que se espalhar em cima da matéria morta. Tudo bem? Ao conjunto de hifas a gente dá o nome de micélio. Os esporos são liberados pelo corpo de frutificação. Beleza? Deixa eu ver quem perguntou aqui. Milena. Milena, lá dentro do cogumelo, nessa figura que nós estamos vendo, vão ter as lamelas, várias rachadurinhas assim dentro do corpo de frutificação. Lá dentro, nessas regiões, vai ter um tecido chamado esporângio. Veremos esse nome também lá nos vegetais. O esporângio, anjo é casa. Anjo vem do latim casa. É a casa que produz o esporo. Então, lá no esporângio, que nos fungos pode ser redondo na forma de asco, pode ser em forma de clavo, em bastãozinho, chamado basídio. Lá, as células sofrem meiose e formam esporos. Ok? E ali seca, o vento bate, esses esporos dispersam pelo ar. Tudo bem? Aqui na figura nós estamos vendo uma rede, o micélio de um fungo formado por várias hifas. E aqui nós vemos o micélio formando o seu corpo de frutificação. O corpo de frutificação, basicamente, ele é diploide, ele é 2N, enquanto as hifas aqui embaixo são haploides, com metade do número de cromossomos. Tudo bem, gente? Firmeza? Tá. Fungos não são muito associados a doenças, né? Nós vamos ter o sapinho, nós vamos ter o pé de atleta, não é? A micose, mas fungos são muito relacionados à ecologia, a associações, interações entre os seres vivos. Então, veremos fungos fazendo associações com raízes de plantas. Legal? Isso é muito interessante. Esse conjunto, essa associação, a gente dá o nome de micorriza. Tudo bem? O fungo tenta absorver água, dá para os vegetais, o fungo decompõe a matéria orgânica que está em volta, dando matéria inorgânica para o vegetal. Ok? E o fungo consegue uma casa, um ambiente, um local que ele pode se hospedar ali no vegetal. Tudo bem? Então, uma associação que a gente chama de mutualista, onde os dois indivíduos ganham com a relação. Ok? E aqui também, outra parte da ecologia que entra os fungos, outra associação que a gente dá o nome de líquens. Os líquens são associações dos fungos com algas. Podem ser cianobactérias, podem ser algas unicelulares, podem ser algas pluricelulares. Existe uma série de associações entre fungos e algas. Aqui também um outro exemplo de mutualismo, uma relação ecológica. Legal, gente? Boa. Lindos, falando um pouquinho agora sobre o reino protista. Reino protista é dos seres ainda unicelulares o mais desenvolvido. Tudo bem? A partir do reino protista aqui que nós vamos organizar a vida pluricelular e a partir daqui é que dará origem ao grupo dos vegetais e ao grupo dos animais, que são chamados seres superiores, porque os dois são exclusivamente pluricelulares. Ok? Acompanhando? Então vamos lá. Aqui dentro do reino protistas vamos encontrar seres uni ou pluricelulares. Vão ser tanto autótrofos quanto heterótrofos. Todos eles serão eucariontes
Quem tem, terá parede celular feita de celulose. Tranquilo? Porque aqui dentro desse reino encontraremos as algas e os protozoários. Todas as demais algas estarão aqui. As algas uni e pluricelulares. Gente, alga também no vestibular, conceito bem superficial. Essas algas aqui, gente, para reproduzir, elas têm ciclo haplodiplôntico. Isso quer dizer que é um grupo de ser vivos que vai produzir tanto gametas quanto esporos. Ok? Duas células reprodutoras. Então, reproduz formando gameta, depois reproduz formando esporos. E algas têm uma alta taxa reprodutiva. São muito também perguntadas na parte de ecologia. Algas estão relacionadas com o processo de eutrofização do ambiente aquático. Por elas reproduzirem muito rapidamente, elas conseguem ocupar, dominar o ambiente num curto período de tempo. Também são grandes produtores do ambiente aquático. Hoje tem uma importância muito grande na parte de biotecnologia, né, de extrairmos, a partir da celulose das algas, etanol, álcool para combustível de automóveis. Tudo bem? Então, essa é a relação das algas com o vestibular. Para conhecermos, existe 3 grupinhos de algas unicelulares e 3 grupinhos de algas pluricelulares, que a gente pode focar pelas cores. As unicelulares são verdes, douradas e vermelhas. E as pluricelulares são verdes, pardas e vermelhas. Tudo bem? As cores podem se confundir, então você fala alga verde unicelular, alga vermelha pluricelular. Nas algas, esse anexo é importante para designarmos. Tudo bem? Euglenófitas, crisófitas e pirrófitas, algas unicelulares. Clorófitas, feófitas e rodófitas, algas pluricelulares. Justo? Mas um tema mais central aqui são os protozoários. Protozoário, grupinho do protozoário, gente, todos eles serão unicelulares. E todos os protozoários serão heterótrofos. Tranquilo? E aqui nós temos uma caracterização. Professor, Sim. antes do senhor passar, você pode repetir as cores das algas, fazendo favor? Claro, sim. Unicelulares, então, vamos lá. Coloca lá, uni, verde, dourada e vermelha. Aí, só completando, a dourada também é chamada de diatomácea. As diatomáceas, ou algas douradas, unicelulares. E as algas vermelhas são também chamadas de dinoflagelados. E é essa daí que vai ocasionar um problema ecológico chamado de maré vermelha. Um amessalismo. Ok, Mariana? Já as pluricelulares, verde, clorófitas, pardas, feófitas e vermelhas, rodófitas. Ok, professor, obrigada, viu? Show de bola. Legal. Tentando ver o protozoáriozinho aqui, lindo, fofo, que estamos representando aqui do lado. Aqui nós estamos vendo um paramécio, gente. Paramécio é um grupo de protozoário muito conhecido para nós. Usamos muito em laboratórios, não é? Podemos fazer manipulação genética com paramécio, podemos colocar ele até para produzir insulina humana.
Beleza? Mas aqui vendo alguns detalhes, algumas peculiaridades. Aqui nos protozoários, gente, já vamos ver uma célula mais complexa. Tudo bem? Já muito mais próxima de uma célula animal, com todos os guerigueres, todas as organelas, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Aqui vai ter mitocôndria. Na parte vegetal já vai ter o cloroplasto, que é a organela responsável pela fotossíntese. Então, é uma célulazinha completinha. Mas ela também já apresenta algumas adaptações. Uma importante que a gente tem que saber é que em protozoários de água doce, eles terão uma estrutura aqui, uma organela chamada vacúolo. Vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. Esse vacúolo, gente, é uma vesículazinha, uma bolsinha lá dentro dele, que pode armazenar água e fazer o controle de água no protozoário. Então, daí o asterisco, protozoários de água doce terão isso aí. Amebas que vivem na água, foraminíferos, muito encontrados no Rio Nilo. Esses protozoários em água doce, tudo bem? Cria diferença de concentração de um meio para o outro, dentro da célula, fora da célula, na água. Se é água doce, é considerado um meio hipotônico. Ok? E um protozoário na água doce tende a entrar água nele. Ele vai ficando inchado e pode explodir. Então, esses protozoários têm um sistema de controle, de osmorregulação. E eles podem pegar água de dentro do protozoário e jogar para fora, de dentro para fora, como faz nossos rins. Tudo bem? E também esse vacúolo pode eliminar excreta junto com essa água. Então, aí completando realmente a função do sistema renal, no caso dos animais. Beleza? Então, é uma comparação muito interessante de se fazer. Não é? A gente pode até aventar, olhar lá para cima e falar, será que tem alguma sequência? Se a vida pluricelular veio da unicelular, será que a unicelular já tinha soluções para determinados problemas que veríamos lá na frente? Tudo bem, gente? Entendido? Já teve no vestibular até experimento. O desgramado pegou um protozoário de água doce e colocou no mar e perguntava o que acontecia com o vacúolo. Certo? Nesse caso, o protozoário de água doce tem que parar o vacúolo, porque senão ele morre mais rápido. Não é? Porque um protozoário em água salgada, ele desidrata rapidamente. Já não precisa do vacúolo para tirar a água. Ok, lindos? Estão lembrando da matéria? Ok. Só para citar aqui, existem protozoários que podem ter mais de um núcleo. Tá? Aqui no caso estamos vendo um micronúcleo, um macronúcleo. Alguns protozoários, gente, podem ter uma estrutura para digestão. Estão vendo aqui, esse protozoário, ele tem uma entradinha no corpo, um canalzinho, chamado suco oral. E nesse canal, gente, vem a membrana plasmática, estão vendo? O que reveste o corpo dele. Tá? Protozoários não têm parede celular. É só a parte das algas que terão parede celular, de celulose, aí igualzinho que tem nos vegetais. Marina, é vermelha, tá? Chamada rodófita. A Marina está perguntando ainda das algas. Algas pluricelulares, verde, parda, vermelha. Alga parda, gente, é alga que a gente usa para fazer comida japonesa. Tá? Aquele revestimento lá do temaki é alga parda. Dá para lembrar agora? Gosta de temaki? Tá na hora, hein? Meu Deus. Já chega o intervalo. Então, voltando aqui no nosso protozoário paramécio, que está oferecendo a sua célula para o estudo, eu estava falando dessa boquinha aqui, chamada suco oral.
E aqui nessa boquinha, gente, a membrana plasmática vai ter uma abertura permanente aberta. Então, imagina uma coisa que é para ser toda vedada, tem uma abertura natural ali, para a entrada do alimento, que cai nessa vesícula, chamada vesícula digestiva. Ela se destaca daqui, vai migrando pela célula, quebrando o alimento, distribuindo o alimento, e aqui, ó, quando só tem rejeitos, essa vesícula se liga à membrana e joga os rejeitos para fora, fazendo a função de um ânus, mas aqui recebendo o nome de citopígio. Bacana? Conhecemos um pouquinho mais do reino protista, os protozoários e as algas uni e pluricelulares. Então, se eu perguntar para vocês onde eu encontro algas, encontro lá no reino Monera e no reino protista. Legal. Obviamente, aqui nos protozoários, gente, uma peculiaridade que a gente precisa saber e comentar é que nos protozoários e também nas algas unicelulares também tem isso daqui, estruturas para locomoção. Então, aqui dentro dos protozoários, uma coisa que a gente tem que observar primeiro é a estrutura de locomoção. Pode ter cílios, que são chicotinhos pequenininhos, revestindo o corpo inteiro, a célula inteira do indivíduo. Pode ter flagelos, né? Um chicotinho, uma estrutura celular, em forma de chicote maior, com dimensões maiores que a dos cílios. Pode ter a formação de pseudópodes ou falsos pés. E também pode não ter estrutura para locomoção. E aí formamos os 4 grupos de classificação dentro dos protozoários. Então, o protozoário está lá no reino protista, e eles são divididos em esporozoa, rizópodes, flagelados e ciliados. Esporozoa, esporozoário, ou também conhecido como grupo apicomplexa. Grupo apicomplexa dá um nível um pouquinho maior para os coitados, né, cara? Mas é um grupinho do protozoário que vai causar a malária, certo? Nos rizópodes formarão os pseudópodes, é o grupo das amebas, é o grupo dos foraminíferos também, outro grupo de rizópode interessante. Os flagelados também podem ser chamados de mastigófora, com pH, ou zoomastigófora. Aqui nos flagelados vamos ver o Trypanosoma cruzi, causador do mal de Chagas, a giardíase, Giardia lamblia, ela na verdade faz parte da microbiota da fauna intestinal, mas em excesso pode causar um desarranjo intestinal. Legal? E lá no último grupo, os ciliados ou ciliófora. Nos ciliados nós vamos ter como grande exemplo o Paramécium. Paramécium caudatum, Paramécium aurelium, são protozoários muito utilizados em laboratórios, muitos de crescimento de população, de como que a população de uma determinada espécie reage na natureza, nós estudamos em grupos de protozoários nos paramécios. Tá? Como é que uma espécie compete com a outra, quem tende a perder, quem tende a ganhar, certo? Tudo através de paramécios. Ok? Beleza? E aqui a nossa listinha de doenças protistas. Ok? Temos a doença de Chagas, ou mal de Chagas, é causada pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Quando já falamos de doenças protistas, nós precisamos voltar nos conceitozinhos lá com relação a doenças, lembram? O que é hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário? Não é? São hospedeiros onde a doença tem um ciclo heteroxeno, passa por indivíduos diferentes para completar o seu ciclo. Não é isso? Então, tem aquele onde terá reprodução sexuada e aquele indivíduo onde o protozoário fará reprodução assexuada.
Temos também que lembrar o que é agente etiológico ou agente causador. É o nome do protozoário que eu quero. E tem também o agente transmissor, o vetor da doença. É o nome do inseto que está transmitindo ou do outro animal que transmitirá a doença. Beleza? Vamos lá? Mal de Chagas, muito famoso, muito pedido no vestibular. Não é? É uma doença que pode ser transmitida para a gente através das fezes do barbeiro, ou na hora da picada, ou ingerindo alimentos in natura. Existem registros dessa maneira. Nos casos, na grande maioria, o protozoário se instala na parte do coração, no miocárdio, vai deixando as células frouxas, flácidas, e o coração cresce. É uma doença que manifesta sintomas muito tardiamente, em média em torno de 30 anos, para o paciente manifestar sintomas das Chagas. Foi uma doença descoberta no Brasil por Carlos Chagas, sanitarista brasileiro, porreta, não é, na década de 50. Tudo bem? A outra forma pode atacar a musculatura do intestino, dando o que a gente chama de megacolon, um crescimento exagerado do intestino grosso. Uma doença que ainda não tem vacina, não tem nenhum tratamento específico, a não ser medidas paliativas, fazer transplante do coração e assim por diante. Leishmaniose é uma doença transmitida por um pernilongo chamado mosquito palha, flebótomo, lutisômia, birigui, corcundinha. Esse pernilongo tem apelido, tem sinônimo. O mosquito palha, ele não vive em água parada, ele reproduz em matéria orgânica em decomposição. E esse protozoário é um protozoário diferente. Na grande maioria das vezes, ele vai ficar na nossa pele. Ele parasita a região cutânea, dando feridas em forma de cratera de lua. Bacana? Mas tem uma forminha, uma espécie de leishmania que pode dar feridas internas, que é a leishmania visceral ou leishmania calazar. Essa é a mais grave, pode levar o indivíduo ao óbito. Justo? Malária, maleita, impaludismo, doença também muito em top, não é? Quem ouviu falar em cloroquina, também ouviu falar em malária. Cloroquina é um medicamento ministrado para quem, né, adquiriu malária. É um medicamento que até para malária ele tem suas contraindicações. Não é tão efetivo. Então, em casos drásticos, né, extremos, é dosado cloroquina em doses muito pequenas para o paciente. Tudo bem? Mas a malária, a grande característica é dar picos de febre. O protozoário aqui é chamado de plasmodium. Vai dar as terçãs ou quartãs, febres de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias. Ok? Tipo característico onde o protozoário vai estar na nossa corrente sanguínea, hospedando as hemácias. Tudo bem? Na malária, quando falamos de reprodução, citamos, não é? Aqui nessa doença, risca ela, o mosquito prego, o pernilongo, ele é hospedeiro definitivo. E o homem é hospedeiro intermediário, devido à reprodução do protozoário, que já falamos em aulas anteriores. Amebíase. Poxa, ameba, entamoeba histolítica, vai causar a disenteria amebiana ou cocoseira. Amebíase, giardíase, balantidose, as três. Contaminação do mesmo jeito, através de água e alimentos contaminados com fezes de indivíduos que estavam doentes. Então, é o hábito de comer cocô, não é? Não lavar os alimentos, não ferver a água, come cocô. Comendo cocô pode adquirir esses protozoários. Vão para o intestino e vai causar desarranjos, diarreia,
Disenteria e desidratação. Os indivíduos, os pacientes morrem por desidratação. No mundo, morrem em torno de 400 mil pessoas por diarreia. Ok? Tricomoníase. Tricomonas vaginalis. Só para lembrar, é uma DST. Citamos a tricomoníase para falar de um protozoário que causa DST. Tudo bem? Nós temos a AIDS, que é um vírus, é uma DST. Nós temos sífilis e gonorreia, que são bactérias. E temos a tricomoníase, que é um protozoário causador de DSTs. Tudo bem? Através de relações sexuais, profilaxia preservativa, abstinência sexual, né? Tratamento do doente. E a última doençazinha aí para a gente citar, toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, e é uma doença relacionada a felinos, principalmente animais felinos, gatos, podem transmitir o toxoplasma para a gente. É transmitido através das fezes desses animais, então não se aconselha deixar fezes secando no ambiente, recolher rapidamente, vacinar os animais, que existe vacina para esses animais, e cuidar bem desse grupo de animais domésticos. Mulher grávida e gato, não dá. Toxoplasmose, junto com mal de Chagas, passa pela placenta. São doenças transplacentárias. E a toxoplasmose, ela atua no sistema nervoso. No adulto normal, não causa mais do que dores no corpo generalizado, cefaleia, febre. Mas numa criança em formação, ela pode alterar em muito a formação do sistema nervoso, a ponto de chegar a nascer a criança anencéfala. Tudo bem? Pela contaminação de toxoplasma. Lindezas, tudo jóia para vocês? Firmeza? Nós nos encontraremos agora quinta-feira à noite, tudo bem? E vamos dar continuidade a isso, vamos falar sobre ecologia, fazer aquele resumão, tudo que você precisa saber sobre ecologia, legal? É nóis! Então, firmeza, lindos! Vou deixando